atualmente em podcast, uma história de uma matéria que eu fiz sobre furto de mala no aeroporto, dos aeroportos do Brasil. E eu entrevistei um bandido, ele era peruano, e eu perguntei, ele tinha mais de 60 anotações por furto, né? E eu perguntei, por que tu vem furtar no Brasil? E ele respondeu, mas no teu país pode furtar, no meu não pode, se eu furto no meu país eu vou preso. E depois eu contei uma experiência minha numa periferia de Resende, onde nós tínhamos um problema social gravíssimo, que é o furto de bujão de gás. Você chegava numa casa de periferia, uma mãe chorando, olhando para o fogão com uma lata de óleo, com feijão, com arroz, e ela dizia assim, seu polícia, furtaram o meu bujão de gás. Para quem faz lei, isso não é uma tragédia. Para quem está na periferia, isso representa a fome do seu filho e da sua família. E nós prendíamos as pessoas que furtavam bujão de gás e elas eram liberadas imediatamente na delegacia. Na delegacia mesmo. Era furto simples, não tinha arrombamento, você responde em liberdade. E tu fez uma lei aí que o furto agora, a pena mínima é 4 anos, não é isso? Isso pode provocar aí a superlotação, espero que provoque, dos presídios brasileiros nos próximos meses. Estamos preparados para isso? Você pensou nisso quando você formulou essa lei, cara? Bom, primeiro que o máximo que vai acontecer é ele ficar apertado na cela, se não fizerem novos presídios. Sim. E segundo que o que eu defendo é que se faça novos presídios, né? Porque, infelizmente, hoje, o discurso que você tem não, tem um encarceramento em massa, os presídios estão lotados, então precisamos soltar. Mas aí eu faço uma analogia. Quando tá faltando vaga em creche, eu falo, não, pô, essa criança, as creches estão lotadas, vamos deixar ela sem. Ou quando tá faltando vaga em UTI, vou falar, puta, esse cara aqui precisa de uma UTI, não, joga ele fora. Não, você faz mais UTI, faz mais vaga em creche. Da mesma maneira, você faz mais presídios. Só que é impopular, ninguém quer falar de fazer mais presídio, porque chega um governador, para um prefeito, fala, vou colocar um presídio aí na sua cidade. O prefeito jamais, a população se mobiliza, não quer ter. E aí, o que isso gera na prática? O juiz utiliza aquilo como fundamento para não prender. Para ele ir pro aberto, para ele ir pro domiciliar, para ele responder em liberdade, né? Então, precisa ser feito novos presídios. E é uma relação, assim, é até um pouco constrangedor ter que falar uma coisa tão óbvia. Mas o que os estudos acadêmicos mostram é quando você resolve mais os crimes e prende mais, tem menos crime. Assim, é uma coisa tão evidente, mas que existe um discurso dominante na imprensa e por parte do governo tão grande de que não tem correlação entre você prender e diminuir crime, porque muitas vezes a gente já prende muita gente e ainda assim os crimes continuam acontecendo. Olha o tanto de reincidente que a gente tem. O tanto de cara que a gente tá prendendo de novo. Inclusive já cumprindo, dos poucos ainda que cumprem pena, sem falar daqueles que, né, tem um monte que responde a um monte de processo, de denúncias, que às vezes que já foi condenado em primeira instância, mas ainda tem recursos, e aí tá respondendo em liberdade, ou tá foragido e outros processos respondem em liberdade, tá foragido num processo e aparece pra falar num outro e a justiça não pode pegar o cara pelo outro processo, por causa da esquizofrenia jurídica que a gente vive aqui. E sequer, eu fiz um requerimento de informação, Pimentel, para perguntar, né, para o Ministério da Justiça o perfil dos presos, né, principalmente em relação, e um dos dados era reincidência, né, quantos reincidentes nós temos presídios? O Ministério da Justiça me respondeu, não sei. Eu falei, gente, o Ministério da Justiça do meu país não tem dado oficial sobre reincidência? Eu tenho isso lá no que isso, camarada, pelo amor de Deus. No requerimento de informação, o Ministério da Justiça não sabe. Se, na demonstração máxima de poder do Estado, que é o presídio, que é o de tirar o seu direito mais valioso que o Estado pode tirar, que é a sua liberdade, ele não tem o controle sequer se o sujeito é reincidente ou não é reincidente, imagina outras políticas públicas afora, né? Assim, a gente não tem indicador, é assustador e entristecedor o quanto o Brasil ele é atrasado e o quanto ele se atrasou nos últimos 40 anos, Pimentel. Não é nos últimos 10, últimos 20, os 40. O Ministério da Justiça não tem esse dado, mas eu vou te dar um dado aqui do Rio de Janeiro que eu obtive hoje, através de um jornalista. Você conhece o bairro da Tijuca, onde fica o Maracanã, né? Esse bairro tem o 6º Batalhão da Polícia Militar. Esse batalhão prendeu esse ano 95 bandidos em flagrante. Desses 95, 81 eram reincidentes. Ou seja, a Polícia Militar me oferece o dado, o Ministério da Justiça não consegue me oferecer. Então esse batalhão, na verdade, prendeu 14 bandidos novos. 81 já deveriam estar em cana, né? Então isso assombra. Gostou desse corte? Então, marca território. Deixa o like,
se inscreve no canal e ativa o sino. Todo dia tem conteúdo afiado passando por aqui.